Bom, muito boa noite. Quero agradecer a presença dos vereadores e de todos que nos assistem pela internet, através de transmissão ao vivo, pelo Facebook, YouTube, a 30ª sessão ordinária, dia 21 de setembro de 2020. Solicito a secretária que proceda à leitura dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Agimar Alves. Presente. Aloísio Taliberti Filho. Aparecido Donizete Teixeira. Presente. Brasilino Antônio de Moraes. Claudinei Florencio Gonçalves. Daniel Giroto. Edmilson Manuel. Eduardo Ribeiro Barizon. Elias de Sisto. Presente. Elisângela Mazini Mazieiro Breganoli. Odair Antônio da Silva, José Roberto Pereira, Josimar Alves Vieira, Sônia Aparecida de Pauli Pereira presente, Valdirene Donizete da Silva Miranda. Bom, e havendo o número legal, sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. E solicito a secretária proceda a leitura das atas da 29ª sessão ordinária e da 16ª sessão extraordinária. Leitura das atas de maneira resumida. Ata da 29ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 17ª legislatura, realizada no dia 14 de setembro de 2020. Presidente Elias de Sisto, vice-presidente Brasilino Antônio de Moraes, secretário Agimar Alves. Às 20 horas, a sessão teve início com a mesa diretora. Presidente Elias de Sisto, vice-presidente Brasilino Antônio de Moraes, primeiro e segundo secretário Agimar Alves. O presidente Elias de Sisto abriu a 29ª sessão ordinária do dia 14 de setembro de 2020. O presidente agradeceu a presença de todos que assistem pela internet através da transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube. O presidente solicitou à senhora Sônia Aparecida de Pauli Pereira que procedesse à chamada dos senhores vereadores. A vereadora Sônia Aparecida de Pauli Pereira procedeu à chamada e verificou-se a presença dos seguintes vereadores: Agimar Alves, Aparecido Donizete Teixeira, Brasilino Antônio de Moraes, Claudinei Florencio Gonçalves, Daniel Giroto, Edmilson Manuel, Eduardo Ribeiro Barizon, Elias de Sisto, Elisângela Mazini Mazieiro Breganoli, José Roberto Pereira, Josimar Alves, Odair Antônio da Silva, Sônia Aparecida de Pauli Pereira e Valdirene Donizete da Silva Miranda. Após a chamada, verificou-se a ausência do vereador Aloísio Taliberti Filho. O presidente verificou o número legal sob a proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos da sessão ordinária. Não havendo mais matéria no expediente, passaremos à fase do uso da palavra no expediente. O presidente solicitou ao senhor secretário que procedesse à chamada dos vereadores inscritos para o uso da palavra no expediente. Fez o uso da palavra o vereador Elias de Sisto, áudio e vídeo em anexo. Terminada a fase do expediente, não havendo mais matéria sujeita a deliberação na ordem do dia e nem o uso da palavra na tribuna popular, suspenso no período eleitoral, sob a proteção de Deus, o presidente declarou encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão extraordinária a ser realizada a seguir.
Ata da 16ª Sessão Extraordinária do 4º Período Legislativo da 17ª Legislatura, realizada no dia 14 de setembro de 2020. Presidente Elis de Sisto, vice-presidente Brasilino Antônio de Moraes, secretária Gilmar Alves. Às 22 horas, a sessão teve início com a mesa diretora. Presidente Elis de Sisto, vice-presidente Brasilino Antônio de Moraes, primeiro e segundo secretário Gilmar Alves. O presidente Elis de Sisto abriu a 17ª sessão extraordinária do dia 14 de setembro de 2020. O presidente agradeceu a presença de todos que nos assistem pela internet, através da transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube. O presidente solicitou à senhora secretária Sônia Aparecida de Paulo Pereira que procedesse à chamada dos vereadores. A vereadora Sônia Aparecida de Paulo Pereira procedeu à chamada e verificou-se a presença dos seguintes vereadores: Agimar Alves, Aparecido Donizete Teixeira, Brasilino Antônio de Moraes, Claudinei Florencio Gonçalves, Eduardo Ribeiro Barizon, Elias de Sisto, Edmilson Manuel, Daniel Giroto, José Roberto Pereira, Josimar Alves Vieira, Elisângela Mazini Maziero Breganoli, Sônia Aparecida de Paulo Pereira, Odair Antônio da Silva e Valdirene Donizete da Silva Miranda. Após a chamada, verificou-se a ausência do vereador Aloísio Taliberti Filho. O presidente verificou o número legal, sob a proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos da sessão extraordinária. Não havendo mais matéria sujeita à deliberação na ordem do dia, sob a proteção de Deus, o presidente declarou encerrados os trabalhos da sessão extraordinária, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada na próxima segunda-feira, dia 21 de setembro, em horário regimental. O presidente desejou boa noite a todos. Muito obrigado, secretária Sônia. Portanto, agora, atas lidas, atas agora em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Atas aprovadas. E solicito os senhores vereadores para que todos fiquemos de pé para a leitura de um texto bíblico. Salmos, capítulo 144, versículos 8 a 10. O Senhor é clemente e compassivo, longânime e cheio de bondade. O Senhor é bom para com todos, e sua misericórdia se estende a todas as suas obras. Glorifiquem-vos, Senhor, todas as vossas obras, e vos bendigam os vossos fiéis. Bom, eu quero também justificar, que me avisou ainda agora há pouco, a ausência da vereadora Elisângela Maziero, por motivo de questão de saúde na família, né? Questão de enfermidade, ela vai se ausentar na sessão de hoje. E dando sequência aos nossos trabalhos, comunicar aos vereadores interessados em fazer uso da palavra no expediente que deverão se inscrever com a secretária. E solicita a secretária que proceda à leitura do expediente. Ofícios encaminhados pelo senhor prefeito. Ofício de número 812 de 2020 solicita dilação de prazo para a resposta do requerimento de número 320 de 2020, de autoria do vereador Aparecido Donizete Teixeira. Ofício de número 813 de 2020, em resposta ao requerimento verbal número 322 de 2020, de autoria do vereador Agimar Alves. Ofício de número 814 de 2020, em resposta ao requerimento de número 339 de 2020, de autoria da vereadora Valdirene Donizete da Silva Miranda.
Ofício de número 817, de 2020, em resposta ao requerimento de número 338, de 2020, de autoria do vereador José Roberto Pereira. Ofício de número 818, de 2020, em resposta ao requerimento de número 340, de 2020, de autoria do vereador José Roberto Pereira. Ofício de número 819, de 2020, em resposta ao requerimento de número 327, de 2020, de autoria da vereadora Sônia Aparecida de Paula Pereira. Ofício de número 820, de 2020, em resposta ao requerimento número 99, de 2020, de autoria do vereador José Roberto Pereira. Ofício de número 821, de 2020, em resposta ao requerimento de número 277, de 2020, de autoria de vários vereadores. Ofício de número 822, de 2020, em resposta ao requerimento verbal número 155, de 2020, de autoria da vereadora Elisângela Mazini Maziero Breganoli. Ofício de número 824, de 2020, em resposta ao requerimento de número 112, de 2020, de autoria de vários vereadores. Ofício de número 826, de 2020, em resposta ao requerimento de número 323, de 2020, de autoria da vereadora Valdirene Donizete da Silva Miranda. Ofício de número 827, de 2020, em resposta ao requerimento de número 326, de 2020, de autoria do vereador Odair Antônio da Silva. Ofício de número 828, de 2020, em resposta ao requerimento de número 328, de 2020, de autoria do vereador Odair Antônio da Silva. Ofício de número 829, de 2020, em resposta ao requerimento de número 328, de 2020, de autoria da vereadora Valdirene Donizete da Silva Miranda. Ofício de número 830, de 2020, em resposta ao requerimento número 336, de 2020, de autoria do vereador José Roberto Pereira. Ofício de número 831, de 2020, em resposta ao requerimento verbal de número 343, de autoria do vereador Edmilson Manuel. Ofício de número 832, de 2020, em resposta ao requerimento de número 299, de 2020, de autoria do vereador Josimar Alves. Ofício de número 833, de 2020, em resposta ao requerimento de número 297, de 2020, de autoria do vereador Agimar Alves. Ofício de número 834, de 2020, em resposta ao requerimento de número 302, de 2020, de autoria do vereador Odair Antônio da Silva. Ofício de número 835, de 2020, em resposta ao requerimento de número 337, de 2020, de autoria do vereador Elias de Sisto. Ofício de número 836, de 2020, em resposta ao requerimento de número 301, de 2020, de autoria do vereador Odair Antônio da Silva. Ofício de número 837, de 2020, em resposta ao requerimento de número 295, de 2020, de autoria do vereador Josimar Alves. Ofício de número 838, de 2020, em resposta ao requerimento de número 342, de 2020, de autoria do vereador Elias de Sisto. Ofício de número 839, de 2020, em resposta ao requerimento de número 341, de 2020, de autoria do vereador Elias de Sisto. Ofício de número 840, de 2020, em resposta ao requerimento de número 320, de 2020, de autoria do vereador Aparecido Donizete Teixeira. Ofício de número 841,
de 2020, em resposta ao ofício especial /2020, de autoria do vereador Carlos Alberto Mendes, e ofício de número 842, de 2020, em resposta ao requerimento de número 325, de 2020, de autoria de vários vereadores. Sim. Agora passaremos agora à fase de discussão dos requerimentos. Ofício de autoria do vereador Aparecido Donizete Teixeira, solicita informações ao excelentíssimo senhor prefeito municipal quanto aos serviços de manutenção da pavimentação asfáltica na rua Padre João Bueno Gonçalves, bairro Coab 2, em trecho que especifica. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento de autoria do vereador Claudinei Florencio Gonçalves, solicita informações ao excelentíssimo senhor prefeito municipal acerca da possibilidade de implantação de um ponto de carga e descarga e devida sinalização de trânsito na Avenida Dr. Américo Pereira Lima, 289, de fronte a Delnino Tintas, com fotos em anexo. Requerimento em discussão. Em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento de autoria do Ney Gonçalves, aprovado. Requerimento de autoria do vereador Edmilson Manuel, solicita ao Poder Executivo serviço de drenagem de água represada na Avenida Dr. Jacinto Pisani, altura do número 1405, bairro Nenê Pereira Lima, fotos anexas. Requerimento em discussão. Requerimento de autoria do Edmilson Manuel em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento do vereador José Roberto Pereira, solicita ao Poder Executivo melhorias no trecho entre a SP 340 e a Capela Santo Antônio, nas proximidades do condomínio São Martins, Estrada Municipal Mococa São Benedito das Areias, imagem anexa. Requerimento em discussão. Com a palavra o novo vereador José Roberto Pereira. Senhor presidente, vereadores e pessoal que nos assiste de casa, estou fazendo esse requerimento mais uma vez, senhor presidente, pedindo um alerta aí ao Poder Executivo. Até eu pedi para o Murilo pôr no telão para a gente. O trecho ali são vários condomínios, tem muitos moradores, agora entra o período de verão, né? Tem o pessoal que usa ali a beira do rio, são chácaras, né, que o pessoal aluga, tem o distrito industrial, né? E não tem iluminação, não tem redutor de velocidade. Se puder ampliar um pouquinho, Murilo, olha a quantidade de lotes, distrito industrial, né? Aquilo ali está tudo loteado. Provavelmente essa foto já tem até mais construções que está aparentando aí, tá? Então tem um fluxo muito grande e é uma avenida de alta velocidade ali no meio, que é a pista que vai Mococa São Benedito. Então a gente está pedindo os redutores ali até passar essa sequência aí de condomínios aí, porque é muito grande o fluxo de pessoas aí, principalmente nos finais de semana e nos horários de pico, de período da manhã, horário de almoço e período da tarde, que por ser já bem próximo da cidade, tem muita gente morando lá e vem trabalhar na cidade, tá? Outros vão da cidade para trabalhar lá porque lá é um condomínio, né? Tem o distrito industrial. É isso, senhor presidente, que eu queria mostrar e pedir o apoio de todos vocês aí. Requerimento continua em discussão.
cumprimentar o vereador Bob, realmente é uma necessidade. Eu espero que o senhor seja atendido, porque ali é comum ter acidente, né? Principalmente nos finais de semana. Pessoal, todo jeito é descida, né? Quem vai para São Benedito, quem vai chegar no Rio Canoas, e chácara, saída, veículo constante. Infelizmente é comum acontecer acidente. Então eu espero que o senhor seja atendido, pois é muito necessário. Requerimento em discussão, em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento de autoria do vereador Odair Antônio da Silva, solicita informações ao Poder Executivo quanto à viabilidade de promover operação tapa-buracos na rua Antônio Cristóvão, altura do número 314, Jardim Santa Cecília. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento dos vereadores Aloysio Taliberti Filho, Daniel Giroto, Edmilson Manuel, Eduardo Ribeiro Barizon, Elisângela Mazieiro, José Roberto Pereira, Valdirene Donizete da Silva Miranda e Claudinei Florencio Gonçalves. Solicitam providências do Poder Executivo quanto aos problemas recorrentes nas unidades habitacionais populares de São Benedito das Areias. Requerimento em discussão. Requerimento em discussão, com a palavra o novo vereador Eduardo Barizon. Senhor presidente, nobres colegas, público que nos assiste, estávamos aqui na Câmara, numa quarta-feira, e chegou um morador lá do CDHU lá de São Benedito. Eu até gostaria de colocar, acho que quem quiser assinar também pode, mas também do vereador Brasilino, porque tem lutado muito por aquela questão lá, que ele me relatou os seguintes problemas lá no bairro também. A ausência de boia na caixa d'água, vazamento nas descargas, chuveiros de registro já estão travados, soleira de vitrô quebrado, corrimão mal instalados, torneira de tanque sem água, e as portas não estão abrindo. As portas não estão abrindo. Então, nós já fizemos uma apresentação aqui mostrando a necessidade de alguns moradores. Esse senhor que aqui esteve nos procurou aqui, já com papel em mãos, com os devidos apontamentos, e pediu ao prefeito que realmente acione lá quem fez essa obra para poder tomar as medidas corretas lá, porque aquilo lá não foi doado aquelas casas. Eles estão pagando o CDHU, que é um financiamento. Então, tem que ser a contento a questão da obra. Então, há 15 dias atrás eu trouxe aqui fotos que um morador lá mandou, esgoto que está voltando para dentro da casa, entendeu? Goteiras. Então, esperamos que... Eu deixo aberto esse requerimento aí para quem quiser assinar também assinar. Porque eu acho que é uma questão que nós precisamos pedir ao senhor prefeito do Departamento de Obras que tome as devidas providências. Viu, Sônia? Isso aí, acho que tem até o papel anexado aí do morador lá do CDHU que está reclamando, e com razão, da condição que estão aquela moradia, que tem nem 6 meses que foram entregues isso. Nem isso, são 4 meses, se não me falha a memória. Março, né?
Então, pedir as devidas providências, isso aí. Uma parte, senhor vereador. Está em discussão, pode ficar à vontade. Eu conversei com o João Tonoli sobre isso no último requerimento que foi feito, e a informação é que a empresa já foi notificada de todos os problemas existentes lá nas casas, que são muitas, são várias, conforme o senhor apresentou, e que estão aguardando a empresa para vir fazer os reparos. Só que já também está demorando, né? Então, com certeza, tem que dar um prazo e estipular e que eles venham e cumpram, porque o serviço foi feito, eles têm que entregar em ordem. Não é mesmo? Muito obrigada, senhor vereador. Requerimento continua em discussão. Requerimento continua em discussão. Bom, parabenizar também o Eduardo Marizol e os outros vereadores que subscrevem essa questão das casas de São Benedito, e a gente espera que sejam devidamente atendidos esses questionamentos, né? E, inclusive, foi bom que o presidente chegou também, porque, se não me engano, acho que são aproximadamente 15 casas, né, que ainda não foram, os contemplados não foram, não mudaram para as casas. Enfim, o CDHU tem que convocar o suplente. E eu queria saber do brasileiro que pé que está isso, porque tem pessoas na fila sonhando com a casa própria, e lá, se não me falha a memória, dia 15 de abril, eu estive lá ainda na qualidade de prefeito, juntamente com a Sônia, da promoção na ocasião, e entregamos a chave para as pessoas, né? E, enfim, já se passaram muitos meses, e, na verdade, era para todas as casas estarem ocupadas, né? Então, o requerimento está em discussão. Eu gostaria que o novo vereador brasileiro se manifestasse sobre esse questionamento. Boa noite, senhor presidente, nobres vereador, público de casa que nos assiste. Eu, desculpa pelo atraso, aí cheguei um pouquinho atrasado, não vi a questão do requerimento. As casas lá da seguinte forma: quando se faz, que ficou 70 suplentes, né? Para que aqueles que não fosse passando por suplente, ou que tivesse com documentação errada, tudo assim. Algumas pessoas foram se desistindo das casas, que tinha se entregado a documentação e foi desistindo. E como se começa a desistir e depois tem que trazer a documentação de volta, e eles vêm, foi se atrasando. Várias pessoas desistiram, inclusive a funcionária do Dr. Barizon desistiu da casa. Chegou, ela estava lá, falou, desisti. Aí ele falou, a senhora tem que trazer a documentação de volta, né? Eu só tenho que trazer a chave, a gente vai fazer uma vistoria na casa. Eu falei, pode pegar, ela nem lá mudou ainda, então não foi. E essa semana eu fui questionado lá para que falta, acho que 6 casas para ser entregue, e alguém que ganhar as casas ainda não mudaram para lá. Tem gente daqui que ainda não mudou, porque está fazendo muro, fazendo os muros para poder mudar. E foi passado, eu procurei algumas pessoas lá que moram em fazenda, alguns desistiram, 2 desistiu, outra largou do esposo, foi embora, um outro, são 3 de lá que desistiram, e foi passado os próximos suplentes, e o Walter vai estar aí essa semana para entregar o resto das casas. Foi o que foi passado, falei com o Walter, liguei em Ribeirão, falei com a menina de lá, ele chamou, e o Walter aí a gente conversamos, e essa semana ele está voltando para passar, para entregar o resto das casas, que é 6 casas que faltam, que já está chamando os outros suplentes para comparecer com a documentação. É o que eu estou sabendo. Muito obrigado. Senhor presidente, Continua a discussão, o a palavra vereador do brasileiro Barizon. não tinha chego aí quando foi feito o requerimento. Deixa eu só explicar para ele, para que ele possa entender. Até, viu, brasileiro? Eu sugiro que todos os vereadores assinem, inclusive o senhor, nós conversamos na sessão passada, mas na quarta-feira veio um senhor morador do CDHU aqui, entendeu? E ele apresentou uma lista que precisam ser averiguados, tá? Como foi falado aqui, tem ausência de boia na caixa d'água, vazamento nas descargas, registro de chuveiro que está travando, soleira de vidro de banheiro quebrada, corrimão mal instalado, torneira do tanque que não tem água, e tem portas que não estão abrindo. Então, esse Walter, eu não conheço, porque eu sei tanto que o senhor tem lutado por aquelas casas lá, pedir para que
procure, faça um check-out em cada casa, viu, brasileiro? Eu acho que seria uma boa para acalmar essas pessoas aí, entendeu? Então eu até peço a você que assine conosco esse requerimento aí, Se o senhor seria... né? E para que... Vou assinar o requerimento, vereador. Queria dizer uma coisa para o senhor. No sábado eu questionei, eu vendo lá mais ou menos, não para todos, para uns 20% dos moradores que estão lá. Já viraram freguês meu, eu questionei. Vocês têm alguma coisa entupida? Vocês têm algumas reclamações? Não tem. Só o São Paulo que reclamou que tinha ficado de pão com irmão no banheiro, qual a sogra dele precisa ela é deficiente e tal, e necessita. Os outros, não, lá está tudo bem, Brasil, tudo bem. Falei, porque ainda contei. Falei, o vereador falou que tem uma pessoa reclamando. Falou, não está acontecendo, não tem disso. Segundo, o que tem que dizer, deixar bem claro que a CDHU, com respeito ao serviço das casas, o que foi me explicado em Ribeirão, fui até Ribeirão, o que foi me explicado muito bem, não tem nada a ver. Quem contratou o serviço faz a solicitação, a CDHU que manda o material, a CDHU que paga, mas foi a prefeitura. A prefeitura que tem que cobrar, dos homens da obra que fizeram lá da Terra Roxa, lá que fizeram o serviço. Prefeitura que tem que cobrar. Prefeitura que tem que ir atrás dos caras, o fiscal da prefeitura, ele é cobrado dos caras, a prefeitura tem que cobrar, o jurídico da prefeitura, cobrar dos caras que fizeram a obra. Isso é responsabilidade da prefeitura. Lá tem 2 homens que dizem está dando as manutenção, fica por um tempo dando manutenção quando falta, que dá problema nas casas, mas é a prefeitura que tem que cobrar. A CDHU tem as obrigações de entrega das casas, fazer tudo certinho, chamando o primeiro suplente, segundo, quando a dispensa chamar outro suplente, mas cobrar o serviço mal feito é a prefeitura que tem que cobrar. Os funcionários seriam contratados da prefeitura, certo? Muito obrigado. Obrigado pelo requerimento, assim, senhor. Requerimento continua a discussão. Com a palavra, o novo vereador Gilmar Alves. Senhor presidente, nove vereadores, o Brasilino, o Borizão, eu falo com vocês já com um pouco de experiência, já que eu fiquei 8 anos na mão do CDHU para entregar aquelas casas em Igaraí. E, Brasilino, eu aconselho o senhor que enquanto nós não fizemos isso, eu não tive sossego no tempo lá. Pode perguntar para o Cido, Espanha, que ele sabe disso. Pedir para promoção social, convocar todos os contemplados, pôr numa reunião, todos, faça uma ata, pergunta a todos onde que está o problema, tudo na ata, pede para assinar, e depois, se a engenharia da prefeitura não poder estar presente, não tem problema, só assistência social já basta. Faz essa ata, entrega na mão do engenheiro. E o engenheiro, junto com essa ata, com esse documento, com essa presença, ele pede para fazer um levantamento, todos aquilo que foi anotado, aonde que foi anotado, tudo documentado. E junto com aquele documento, envia para o CDHU, que aí, coisa de 15 dias, eles notificam a firma, eles estão corrigindo tudo. Nós teve essa dor de dente lá em Igaraí, enquanto que não foi feito isso, enquanto estava, pega um aqui, pega outro ali, outro reclama aqui, então teve que reunir todos para apurar, faz uma ata, assistência social, quem é responsável vai lá, conversa com ele junto com o senhor, junto com outros, e faz esse levantamento. E aí, notifica lá... Sugestão do vereador Gilmar, pertinente. Acho muito boa. Notifica lá, fala o engenheiro manda uma pessoa verificar se realmente isso, fotógrafo, lá, tira foto, tudo certinho, documenta tudo, envia para o CDHU. Dali 15 dias,
ele solicita a empresa para fazer o repasse, tudo, onde que estão os problemas. Então eu falo, foi isso com experiência para o senhor, que eu sofri lá com isso, 8 anos ali. Eu não saí do Ministério Público lá com esses problemas da casa. Ok? Eu só deixo isso aí, senhor. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Requerimento em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento de autoria do vereador Claudinei Florencio Gonçalves, solicita informações ao excelentíssimo senhor prefeito municipal acerca da possibilidade de instalação de lombadas em locais que especifica no bairro Descanso. Requerimento em discussão. Ele vai falar. Com a palavra... Quem vai falar? O novo vereador Claudinei. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Público que nos assiste de casa. Essa solicitação aí ao departamento é na altura ali da rua Major João Bento e a Coronel José Pereira ali, no qual dá acesso ao campo do Cruzeiro. Devido ao aumento de fluxo, dá acesso ao bairro Boa Vista ali, um loteamento novo, cresceu demais o movimento ali, no qual outro dia até reforçaram lá a sinalização, mas mesmo assim é indispensável a construção lá de lombadas para reduzir para redução do volume da velocidade, que por ser em declive o pessoal não respeita, e ali é uma área que tem grande número de crianças, então é uma questão assim de segurança mesmo, e devido também à grande quantidade de obras que agora tem no próprio bairro, no próprio bairro Boa Vista, que aumentou muito o fluxo de caminhões, de máquinas. Então, essa rua Major João Bento também, ela necessita urgentemente ali de um obstáculo. Eu peço para o departamento, averiguando, fazendo lá a vistoria para que seja atendido esse pedido o mais rápido possível, para que não tenha maiores perigos ali no local ali. Obrigado, presidente. Requerimento continua em discussão. Requerimento em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento de autoria dos vereadores Aloysio Taliberti Filho, José Roberto Pereira e Valdirene Donizete da Silva Miranda. Solicitam informações ao excelentíssimo senhor prefeito municipal acerca das obras de reforma em andamento nas dependências do Teatro Municipal. Requerimento assinado por 3 vereadores em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Terminou os requerimentos. Expediente recebido de terceiros, ofícios encaminhados. Do Departamento de Desenvolvimento Social, ofício de número 381 de 2020, em resposta à solicitação de informações realizada pela vereadora Valdirene Donizete da Silva Miranda. Cientes, senhores vereadores, arquive-se. Tem mais alguma coisa? Bom, e não havendo mais matéria
no expediente. Passaremos à fase do uso da palavra no expediente. Temos oradores inscritos aí? Senhor presidente, não tem nenhum inscrito. Então, com a palavra o nobre vereador Eduardo Barizon. Prometo que eu não vou derrubar a água dessa vez. Tira a água dele, Rosa. Derrubei 2 vezes, né? Senhor presidente, colegas, eu queria falar porque, até a pedido da vereadora Val Miranda, nós recebemos aqui nessa casa o Conselho de Alimentação Escolar. E nós tivemos uma reunião aqui e eu fiquei muito preocupado com o que os membros do Conselho passou para a gente nesta reunião. Segundo o Conselho de Alimentação Escolar, vereadora Val, se eu estiver errado, me corrija, vereador Bim também, que todos nós, os colegas estavam aqui. O Conselho de Alimentação Escolar não vai aprovar as contas de 2019. Porque até hoje não recebeu a prestação de contas pela Prefeitura Municipal de Mococa. E o que isso pode acarretar? Prejudicar a merenda escolar do ano de 2020. O governo federal repassa para o município de Mococa em torno de R$600 mil por ano para fazer a merenda escolar. Se o Conselho Municipal reprovar essas contas por falta de prestação de contas de 2019, a Prefeitura pode ser prejudicada no próximo ano por questão da merenda escolar. Certo? E até entendo que isso é algo muito preocupante, porque a Prefeitura precisa prestar contas de tudo, mas nem da merenda escolar, para o Conselho Municipal de Alimentação. Então, eu só queria que constasse isso em ata, senhor presidente. Solicito à secretaria que faça constar em ata a fala na íntegra do doutor vereador Eduardo Barizon. Bom, não temos mais oradores, né? E não havendo mais matéria no expediente, já foi, né? Terminada a fase do expediente, fica a presente sessão suspensa por 15 minutos regimental. Presidente, eu pediria que não tivesse horário suspensa, tocasse direto. Perfeitamente. O pedido para que não tenhamos o intervalo regimental de 15 minutos do nobre vereador Brasilino em discussão, em votação, se forem favoráveis, permaneçam como estão. Seguiremos, então, sem intervalo previsto. Passaremos para a ordem do dia. Segunda discussão. Um projeto de autoria do prefeito Felipe Naufo. Projeto de lei número 032/2020, de autoria do prefeito municipal Felipe Nero Naufel, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências. Senhor? R$60 mil para a Câmara.
Esses 60 mil reais é remanejamento interno nosso. Tem discussão, projeto? Em votação, solicito que a secretária proceda a chamada para votação nominal. Agimar Alves. Favorável. Aloysio Taliberti Filho. Aparecido Donizete Teixeira. Brasilino Antônio de Moraes. Favorável. Claudinei Florencio Gonçalves. Favorável. Daniel Giroto. Favorável. Edmilson Manuel. Favorável. Eduardo Ribeiro Barizon. Favorável. Elias de Sisto. Favorável. Elisângela Mazini Breganoli ausente. Odair Antônio da Silva. Favorável. José Roberto Pereira. Favorável. Josimar Alves Vieira. Favorável. Sônia Aparecida de Pauli Pereira, favorável. E Valdirene Donizete da Silva Miranda. 14-1, senhor presidente. Então, projeto de lei número 32, já aprovado em primeira discussão, agora aprovado em segunda por 14 votos favoráveis. Ah, tá. Esse é o recesso? Projeto de resolução número 004/2020, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, institui o recesso administrativo funcional no âmbito da Câmara Municipal de Mococa e da outras providências. Projeto de resolução em discussão. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 028/2020, de autoria do prefeito municipal Felipe Nero Naufel, dispõe sobre a autorização de retenção do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, para o pagamento das obrigações financeiras devidas ao Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista, CONDERG. Projeto de lei 028, que envolve a questão do CONDERG, né? A autorização ou não de desconto do FPM, né? Fundo de Participação do Município. Tem discussão? Com a palavra Elias, o doutor Binto Liberti. você pode me informar quantos por cento já está comprometido o fundo de participação do município nosso? Ah, doutor, de cabeça eu não sei não. Eu sei que, se não me falha a memória, daquela dívida do INSS, 1 ou 2% já fica retido, né? Que parcelou em 40 anos, né? 480 meses, né? Que a Mariette fez aqui lá. 40 anos, né? 40 anos, 480 meses. Teu pai ainda quer viver para pagar essa conta, ele falou. Tem prazo que não acaba mais. E agora, essa de participação aqui do FPM. Está em discussão e apreciação dos senhores vereadores. Esse aqui? No entanto, a alternativa de retenção dos créditos do FPM para o pagamento da obrigação financeira apontada de utilização questionada atualmente esbarra nas restrições constantes do inciso 7º do artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, que veda a criação de despesa de caráter continuado até 31/12/2021.
salvo se referir a medidas de combate à calamidade pública do Covid-19, cuja vigência e efeito não ultrapassem a sua duração, ou, em caso de prévia condensação mediante aumento de receita ou redução de despesa, observado que, 1. Em se tratando de despesa obrigatória de caráter continuado, assim compreendida aquela que fixe entre o ante a obrigação legal de sua execução por período superior a 2 exercícios, as medidas de compensação deverão ser permanentes e, 2. Não implementada a prévia compensação, a lei ou o ato se ineficaz enquanto não regularizado o vício, sem prejuízo de eventual ação direta da inconstitucionalidade. É o parecer. Em discussão. Eu solicito que o Brasilino ocupe a presidência, por favor. Com a palavra, o vereador Lídio Sisto. Presidente Brasilino, nobres colegas, público de casa que nos acompanham, eu quero dizer que às vezes que estive reunido com o pessoal do Conderg, né, são 16 cidades, passou para 15 com a saída de Casabranca, do consórcio, e lamentavelmente uma das poucas cidades, a única que devia ao consórcio na ocasião, era Mococa. Enquanto prefeito, mandei para a Câmara, e foi aprovado pelos senhores, um parcelamento, né, que colocou Mococa em dia com o Conderg, né? E eu penso ser favorável, no sentido de que nós façamos essa autorização que vai descontar no FPM, para manter essa pontualidade no pagamento. Haja visto que Mococa não deve ficar sem o SAMU, né? E também não podemos perder o acesso ao Hospital de Divinolândia. Então, eu entendo ser favorável, né, que seja bom para Mococa nesse momento, e eu acho que vai dar mais tranquilidade, que Mococa já tem muitos problemas, e se por acaso atrasa o SAMU, que infelizmente já aconteceu, vai suspender ou sujeitar a suspensão desse serviço. Então, eu tenho certeza que é melhor para Mococa que nós aprovemos essa autorização do FPM, porque tem que pagar mesmo. Então, para que correr o risco de atrasar, né? Infelizmente atrasa, e desde que eu estive na prefeitura e veio para cá, tem dia, até onde eu sei, e agora garante a pontualidade. E é um serviço essencial, então eu não vejo razão de votar contrário. Muito obrigado, é o meu ponto de vista, é o meu entendimento do assunto. Vai votar aqui, O projeto de lei continua em discussão. Ainda em discussão. Em votação. Votação nominal. Solicito a secretária que proceda à chamada dos novos vereadores. Agimar Alves. Favorável. Aloísio Taliberti Filho. Favorável. Aparecido Donizete Teixeira. Favorável. Brasilino Antônio de Moraes. Favorável. Claudinei Florencio Gonçalves. Daniel Giroto. Edmilson Manuel. Eduardo Ribeiro Barizon. Favorável. Elias de Sisto. Favorável. Elisângela Mazino Breganoli, ausente. Odair Antônio da Silva. Favorável. José Roberto Pereira. Favorável. Josimar Alves Vieira. Favorável. Sônia Aparecida de Pauli Pereira, favorável. Valdirene Donizete da Silva Miranda.
14 e um ausente, senhor presidente. Então, fica projeto aprovado por 14 votos favoráveis e uma ausência. Esse aqui? Coloca. Todos eles? Uhum. Ah, tá bom. Prontinho. Mas antes de votar ele, vota em emenda. Esse projeto está alterando a proposição do Conselho Municipal de Educação. Aí esse aqui também emenda, que eles pediram aqui, o Conselho veio, pediu. Aí eu fiz em nome da Comissão de Educação. Já está aqui. Agora é o projeto de lei número 012/2020. Foi solicitada uma emenda, né? E nós vamos votar primeiro a emenda aditiva, número 01, do projeto de lei 012/2020, adiciona incisos do artigo 4º, parágrafo único, da Lei 2.803, de 3 de setembro de 1997. O senhor quer que leia as emendas ou pode? Lê tudo isso aqui, Rosa? Emenda aditiva 01, projeto de lei número 012/2020, adiciona incisos do artigo 4º, parágrafo único, da Lei 2.803, de 3 de setembro de 1997. Os vereadores que subscrevem com assento nessa Casa Legislativa, nos termos da Lei Orgânica Municipal e do artigo 212, parágrafo 1, inciso 3º, do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei número 012/2020. O artigo 1º, o artigo 4º da Lei número 2.803, de 3 de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação: 2 representantes das organizações da sociedade civil, 2 representantes dos conselhos escolares da rede municipal de ensino e 2 representantes das associações de moradores. Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 21 de setembro de 2020. Comissão de Educação da Câmara Municipal de Mococa. Prontinho. Emenda. Então, emenda em discussão. Com a palavra o novo vereador Caju. Presidente, em nome dos vereadores, público de casa, é importante dar uma explicadinha. Esse projeto é um projeto de alteração do quadro de participantes do Conselho de Educação, né? Foi colocado, nós recebemos aqui, então existe a Comissão de Educação, neste momento está eu, o Barizon e a Elisângela, eu não lembro do suplente. Porém, nós recebemos aqui o Conselho de Educação, juntamente com todos os outros vereadores que aqui estiveram, e eles colocaram para a gente dessa alteração, seguindo a lei vigente. Então, nós observamos, foi até uma orientação, observação do vereador Barizon, que não estava paritário, ou seja, a quantidade de representantes do Executivo ela era bem maior do que a quantidade de representantes da população. E realmente não estava paritário. Então, foi conversado, foi dialogado e foi colocado aí foi proposto que se coloque mais representantes do município, da população, para que seja paritário e que o Conselho tenha aí plenas condições de executar e de avaliar os projetos futuros. Então, foi proposto pelo Conselho, juntamente pela Comissão de Educação,
essa inserção desses profissionais, dessas pessoas, né, desses representantes da sociedade, junto do Conselho de Saúde. Conselho esse que se perdura aí o contrato até 2021, né? Ou seja, 2021 tem que se fazer nova eleição do Conselho. Então, esta é a explicação plausível. Esperamos que todos concordem, porque a nossa população precisa de ter mais representatividade dentro do Conselho de Saúde. Mais uma coisinha rápida, o IBAN também citou a participação de um representante das escolas estaduais, né, que não seria viável. Porém, para a nossa realidade do município, pelas maneiras que são discutidas as leis municipais, as nossas leis municipais, os nossos problemas, nós achamos achamos justo deixar o representante do Estado, visto que algumas políticas públicas municipais também envolvem algumas escolas do Estado, né? Então, eu concordo com as alterações e agradecemos aí a presença do Conselho de Educação, que esteve presente nos trazendo essa demanda, a qual foi discutida e dialogada, e colocamos então essa emenda. Obrigado. Continua a discussão. Em votação. Solicito a secretária que faça a chamada nominal dos nobres vereadores. Agimar Alves. Favorável. Aloysio Taliberti Filho. Favorável. Aparecido Donizete Teixeira. Favorável. Brasilino Antônio de Moraes. Favorável. Claudinei Florencio Gonçalves. Favorável. Daniel Giroto. Edmilson Manuel. Favorável. Eduardo Ribeiro Barizon. Favorável. Elias de Sisto. Favorável. Elisângela Mazini Maziero Breganoli, ausente. Odair Antônio da Silva. Favorável. José Roberto Pereira. Josimar Alves Vieira. Favorável. Sônia Aparecida de Pauli Pereira, favorável. E Valdirene Donizete da Silva Miranda. 14 e um ausente, senhor presidente. Essa aqui é a emenda. 14. Bom, então o projeto já com a aprovação da emenda, né? Agora nós discutiremos e votaremos o projeto. Projeto de lei em discussão. Em votação nominal também. Solicito ao secretário que proceda a chamada para votação dos novos vereadores. Aquele projeto não precisa. Não foi? Só aqui. Então, agora a votação do projeto de lei número 012/2020, altera a lei número 2.803, de 3 de setembro de 1997, e revoga a lei número 2.950, de 8 de outubro de 1998, e dá outras providências. Agimar Alves. Favorável. Aloysio Taliberti Filho. Favorável. Aparecido Donizete Teixeira. Favorável. Brasilino Antônio de Moraes. Favorável. Claudinei Florencio Gonçalves. Favorável. Daniel Giroto. Edmilson Manuel. Favorável. Eduardo Ribeiro Barizon. Favorável. Elias de Sisto. Favorável. Elisângela Mazini Maziero Breganoli, ausente. Odair Antônio da Silva. Favorável. José Roberto Pereira. Josimar Alves Vieira. Favorável. Sônia Aparecida de Pauli Pereira, favorável. E Valdirene Donizete da Silva Miranda. 14 e um ausente, senhor presidente. Então, projeto de lei aprovado por 14 votos favoráveis, uma ausência. Você encerrou, senhor? Encerrou. Bom, presidente, questão de ordem. Eu já falei com o senhor aí, mas queria... todos nós indicamos aí um cidadão mocoquense no dia 5 de abril.
E também sabemos que dificilmente nós vamos ter uma sessão festiva esse ano em função da pandemia. Então, a minha sugestão, o senhor mande fazer aí os diplomas, entregue para cada um vereador e ele procura o seu homenageado e entrega isso aí, porque nós não vamos ter tempo de fazer sessão solene aqui mais, né? Então, essa é a minha sugestão. Parabéns pela preocupação. Algum outro vereador quer comentar o assunto da preocupação de que nós não teremos condições, né? Não tivemos e não teremos, pelo jeito, questão do Dia da Mulher, questão do cidadão mocoquense, né? Então, está a sugestão. Falar, senhor. Pois não, o senhor porque tem o falado. Dia da Mulher também, a gente fez a indicação aí, não teve homenagem. Poderia fazer os dois e caminhar em nome aí da Câmara, não precisa nem fazer... Entrega para o vereador e este para o seu homenageado. Cada vereador entrega do seu homenageado. Algum vereador quer dar outra sugestão? Pensou no assunto? Senhor presidente, eu acho que não tem muito que sugestão, acho que é maravilhosa a sugestão. Por exemplo, o Dia da Mulher, que estava tudo já marcado, esperando, toda se posicionada para receber a homenagem, né? Com a chegada da maldita epidemia aí que elas não receberam, acho que nada mais justo que cada vereador entregar para a sua homenageada. Parabéns pela sugestão aí do vereador Luiz. Perfeitamente. Então, pela manifestação do plenário, fica acatada a sugestão do Dr. Binta Liberti, e nós vamos proceder assim, né? Preparar os quadros e cada vereador fará a entrega do seu homenageado. Bom, não havendo mais matéria sujeita à deliberação na ordem do dia, nós temos inscrito para explicação pessoal? Não, senhor presidente. E nós também não temos vereadores inscritos para explicação pessoal. Então, terminada a fase do expediente e não havendo mais matéria sujeita à deliberação na ordem do dia, eu uso a palavra da tribuna popular suspenso no período eleitoral sob a proteção de Deus. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária, convocando os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada na próxima segunda-feira, em horário regimental. Boa noite a todos. Tchau, doutor. Obrigado pela sugestão. Boa noite a todos. Fiquemos com Deus.